Olá, está começando o Século News, edição especial, e hoje você vai ver a mensagem do Papa Francisco para o povo mexicano depois do forte terremoto que atingiu o país. Vamos mostrar também projetos que ajudam cristãos no Oriente Médio e tem música feita por seminaristas de vários países. O Papa Francisco se reuniu com médicos e enfermeiros que trataram de pacientes com coronavírus e os elogiou pelo trabalho generoso. A primeira audiência especial do Papa após a pandemia foi com uma equipe médica do norte da Itália, a área mais afetada pelo coronavírus. Foi uma reunião para agradecer. Com vocês, os pacientes muitas vezes sentiam que tinham anjos ao seu lado, que os ajudavam a recuperar sua saúde e que simultaneamente os consolavam, apoiavam e, às vezes, os acompanhavam até o limiar do encontro final com o Senhor. O Papa disse a eles que seu trabalho generoso revelou um milagre de profissionalismo, generosidade e esperança. Ele incentivou toda a sociedade a seguir esse caminho. Para honrar o sofrimento dos doentes e dos muitos que morreram, especialmente os idosos, cuja experiência de vida não deve ser esquecida, temos que construir o amanhã. Isso requer comprometimento, força e dedicação de todos. Embora pareça que a Europa tenha sobrevivido ao pior momento da pandemia, o Papa Francisco pediu aos europeus que não baixem a guarda, mas que respeitem todas as medidas implementadas para limitar o máximo possível os contágios. Na oração do Ângelus do último domingo, o Papa pediu orações pelos refugiados e também falou sobre a nossa relação com o meio ambiente. Com os peregrinos sistematicamente distanciados na Praça de São Pedro, como medida de segurança do coronavírus, Papa Francisco deu início ao Ângelus. Ele fez a reflexão destacando dois aspectos da pandemia. O primeiro em relação aos refugiados, em acordo ao Dia Mundial dos Refugiados das Nações Unidas. A crise provocada pelo coronavírus. A crise do coronavírus tem colocado em foco a necessidade de garantir a proteção básica, também para os refugiados, assim como garantir sua dignidade e segurança. Em segundo lugar, Papa Francisco olhou para como a crise afetou o meio ambiente e o mundo como um todo. A chiusura ha ridotto l'inquinamento. A quarentena reduziu a poluição e revelou mais uma vez a beleza de muitos lugares livres de tráfego e barulho. Agora, com a retomada das atividades, devemos todos ser mais responsáveis por cuidar da casa comum. Ele também refletiu sobre a mensagem do Evangelho Não Temas. O Papa mencionou 3 situações nas quais Jesus avisou os discípulos que eles poderiam encarar o medo. São como as 3 tentações: revestir o Evangelho, diluir o Evangelho. Segundo, perseguição. E terceiro, a sensação de que Deus nos abandonou. Que Deus te ha lasciato da soli. O Papa lembrou que a partir desses momentos que podem provocar medo, Jesus pediu para não temer. Ao invés disso, ele lembrou aos discípulos que suas vidas repousam nas mãos de Deus, que os ama e os cuida. O Santo Padre autorizou a beatificação de 2 sul-americanos e 2 europeus e ainda reconheceu as virtudes heróicas de uma mexicana que passa a ser serva de Deus. O Papa Francisco aprovou novos decretos apresentados pela Congregação para as Causas dos Santos. Entre eles, um autoriza a beatificação do médico venezuelano José Gregório Hernández, morto em 1919. Ele será o primeiro venezuelano a ser beatificado. O Papa também aprovou a beatificação do argentino Mamerto Esquiú, que morreu em 1880. Ele era um bispo conhecido por promover a unidade em seu país em tempos de guerra. Também foi aprovada a beatificação do alemão Juan Bautista Jordán, mais tarde conhecido como Francisco Maria de la Cruz, falecido em 1918. Foi o padre que fundou a Sociedade do Divino Salvador. A 4ª nova beata é a freira italiana Maria Laura Mainetti,
que foi martirizada por ódio à fé em um ritual satânico no ano 2000 em Chiavenna, uma cidade no norte da Itália. O Papa também aprovou as virtudes heróicas da mexicana Glória Maria de Jesus Elizondo Garcia, que morreu em 1966 e agora será chamada Venerável Serva de Deus. O médico venezuelano José Gregório Hernández viveu entre 1864 e 1919. Ele é considerado um ponto de unidade em seu país. Todo mundo se reconhece nele, todo mundo. O país inteiro se reconhece nele, o aceita e o ama. Digamos então que ele pode ser um elemento que acompanha e une todos os venezuelanos em um momento de dificuldades e divisões. É atribuído a ele avanços científicos na Venezuela nos séculos XIX e XX, incluindo a introdução do microscópio no país. Após seus estudos em Berlim e Paris, ele foi responsável por reunir equipes para o Laboratório de Fisiologia Experimental em Caracas, além de reunir material para novos cursos na Universidade Central da Venezuela, onde lecionou. Era uma figura de um grande laico médico que trabalhou e morreu no serviço dos pobres. Ele trabalhou e morreu servindo os pobres. Que situação melhor que essa, morar em nosso país com uma crise tão profunda na qual o ódio e a divisão foram semeados entre o povo, para ter esse modelo a seguir. Os crentes e os não crentes reconhecem no Dr. José Gregório Hernández uma pessoa humilde e carinhosa, um exemplo de cristianismo e cidadania. É por isso que ele é tão importante. Seus restos mortais estão guardados na igreja de Nossa Senhora da Candelária, no coração de Caracas, onde milhares de pessoas visitam toda semana. Ele teve uma vida virtuosa como leigo, uma coerência e amor pelos pobres. Ele era médico de prestígio internacional e realmente chamou a atenção das pessoas. Neste momento, a devoção do povo venezuelano é impressionante. Sua devoção se estende além da Venezuela. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, foi núncio apostólico na Venezuela até 2013 e confessa que trouxe um pedaço do país de volta a Roma. Trata de muitas imagens de los santos. Trouxe comigo muitas imagens de santos venezuelanos, a maioria de José Gregório Hernández e Nossa Senhora de Coromoto. Eu o tenho fora do meu escritório, então quando entro e saio sempre as vejo. É uma razão para pensar na Venezuela. O Dr. José Gregório Hernández é um testemunho da bondade dos corações venezuelanos. Um forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu o sul do México nesta semana. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao povo mexicano. Papa Francisco enviou uma mensagem ao México depois do terremoto com magnitude 7,5 em Oaxaca. Ontem, um violento terremoto atingiu o sul do México, deixando algumas vítimas, diversos feridos e uma enorme devastação. Nós oramos por todos vocês, irmãos e irmãs. Eu estou com vocês. Papa Francisco continuou sua catequese em oração, ressaltou o exemplo do rei Davi, personagem importante para o Antigo Testamento, que faz reflexão sobre a intolerância na vida das pessoas. Entretanto, ele também mostra o caminho da salvação. Davi santo prega, Davi pecatore prega. Davi o santo ora. Davi o pecador ora. Davi o perseguido ora. Davi a vítima ora. Davi o carrasco ora. Isso é uma ameaça comum à sua vida. Ele é um homem de oração. Um homem de preghiera. De acordo com o Papa Francisco, a oração enobrece o coração do rei Davi e o ajuda a se arrepender de modo que sempre retorna para o caminho correto. Em meio a centenas de desafios da vida, bons e ruins, estamos sempre em oração. Obrigado, Senhor. Eu tenho medo, Senhor. Me ajude, Senhor. Me perdoa, Senhor. Antes de concluir a audiência geral, o Papa Francisco se despediu, uma vez que em julho estará de férias. O Santo Padre não deixará Roma durante estas semanas, mas não realizará nenhuma reunião pública que não seja o Ângelus aos domingos.
Após visitar o irmão na Alemanha, o Papa Emérito Bento XVI está de volta ao Vaticano. O Papa Emérito Bento XVI, de 93 anos, voltou ao Vaticano depois de embarcar na viagem mais longa desde que renunciou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. Ele fez uma visita surpresa a Regensburg, Baviera, na quinta-feira, 18 de junho, para estar com seu irmão, Georg, 96 anos, seu único parente vivo próximo, que está muito doente. O presidente da Baviera, juntamente com alguns meios de comunicação, tuitou algumas das poucas fotos da viagem. Além de visitar seu irmão, no sábado, o Papa Emérito também visitou sua antiga casa e o túmulo dos pais e irmãs. Ele ficou no seminário da Diocese de Regensburg durante sua visita de 4 dias. Bento XVI voltou ao Vaticano na segunda-feira pela manhã, concluindo sua breve viagem à terra natal. No próximo bloco, vamos ver projetos da ajuda à igreja que sofre pelo mundo.